Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez. Bagageiros em ação. Bagageiros, aqueles que tomam conta da bagagem. Isso é bíblico. Davi fazia sim. E nós também fazemos. E tomamos conta da bagagem em oração, em intercessão, em agradecimento a Deus, em ministração da palavra de Deus e em balcões específicos para ajudar todas as pessoas. Por isso, seja bem-vindo nesse momento de agradecimento ao Pai, pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Venha comigo e vamos em oração. Pai eterno, na Tua presença estamos. E é nesse momento de comunhão, quando intercedemos por todas as pessoas. E nós somos gratos, Senhor, porque Tu estás presente em todas as situações. Manifesta-te agora a todos aqueles que nos contemplam, que sejam abençoados por todas as partes dessa ministração. Nós oramos no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. A segunda parte dos bagageiros em ação é uma ministração ou uma meditação na palavra de Deus. E nós deixamos essa meditação para seu enlevo espiritual, para sua orientação de vida, para benefício da sua caminhada aqui na terra. E eu gosto muito do personagem Davi, da palavra de Deus. E no livro de Samuel, no capítulo 22, ele diz assim: porque ondas da morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na colocação desse fraseado todo, só desgraça. Se eu consultasse algumas pessoas em algumas regiões, só iríamos ouvir desgraça. Você é do tipo assim, amigo, que só fala em desgraça, só fala em derrota, só fala em ameaça, só fala em coisa ruim? Certamente as coisas não estão boas. E então Davi, que estava nessa situação, ele olhava para um lado, olhava para o outro lado e ele não via saída. Não havia saída para o Davi. Então a situação dele mostra que a impossibilidade, às vezes, de qualquer tipo de livramento. Não tem como se livrar, não tem como sair. Então, qual foi o procedimento de Davi para se libertar? O primeiro deles foi, ele invocou o Senhor. Ele não tinha saída na horizontal, não havia quem pudesse ajudá-lo. Então, o que ele fez? Ele invoca o Senhor. Era a sua única saída. E eu quero lhes dizer, amigos, que a vossa saída, a única, é a invocação do nome do Senhor. E quando você invoca o Senhor, valha-me Senhor, isso é uma invocação, o Senhor aprecia esse chamado dele. E a segunda coisa que Davi fez foi, ele clamou ao Senhor. Ele invoca e clama ao Senhor. Ele diz assim, eu estando em muita angústia, eu invoquei ao Senhor, e a meu Deus eu clamei, e ele lá do seu santo templo, ele me ouviu, ele ouviu o meu clamor que chegou até os seus ouvidos. Isso significa que Deus ouve o clamor. Se nada aqui na terra pode resolver o seu problema, invoque ao Senhor,
clame ao Senhor, porque lá do alto Ele ouve o seu clamor. Estou ouvindo um amém? Estou ouvindo um amém? Amém, louvado seja o Senhor. Então o que Deus fez? A palavra de Deus diz assim: Deus, quando ouviu o clamor do seu filho, Deus, quando ouviu a invocação do seu filho, houve um abalo nos céus. Os céus se abalaram e a terra tremeu. Os céus se abalaram e a terra tremeu. E a Bíblia diz assim: o Senhor se irou. O Senhor ficou irado pela injustiça ao seu filho aqui na terra. E o abalo celestial e a tremedeira da terra pela manifestação de Deus. A ira de Deus afetou os fundamentos dos céus e subiu fumaça das suas narinas. Sabe o indivíduo quando está naquela raiva tremenda, sai fumaça das narinas, é como a Bíblia diz, e a sua boca era um fogo devorador. Parecia aquela manifestação de algo que nós não podemos imaginar para tirar, para salvar o seu filho nas garras do inimigo. E então, depois dessa manifestação, vem a sequência da palavra de Deus dizendo: o Senhor o tirou do meio da opressão. O que Deus fez? Deus foi lá, tirou o seu servo do meio do vendaval, do meio da opressão. Ele salvou o seu servo, tirou dali. É a primeira coisa que Deus faz. Ele tira daquele lugar caótico que você está. E então ele diz assim: desde o alto ele me tomou e ele me livrou das muitas águas. O Senhor o salvou. Em segundo lugar, o texto da palavra de Deus diz que ele o livrou de um poderoso inimigo e dos seus asseclas. Irmãos, às vezes na vida nós entramos num emaranhado de atrapalhações que nós não temos saída. Podemos contratar os melhores advogados, os melhores pensadores, as melhores pessoas para tentar nos tirar daquele emaranhado e nós não conseguimos. Aí Deus se manifesta, como foi no caso de Davi, e aí ele tira do meio dos inimigos e dos seus asseclas e liberta. Em terceiro lugar, quando Deus faz isso, ele tira, ele liberta e ele leva para um lugar espaçoso. Ele dá folga. Você estava se afogando no fundo do mar. Você estava cercado por inimigos. Ele tira, salva e coloca em abrigo num lugar espaçoso, para que você possa respirar e se recuperar. Agora, a questão é: por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso com seu servo? Eu tenho aqui 8 razões que eu quero apresentar para você, rapidamente. Ele pode fazer com qualquer um, mas as razões são bravas. E Davi passou por todas elas. E ele diz assim: o Senhor, ele me ouviu, ele me atendeu e ele me recompensou pelas seguintes razões. A primeira: eu sou praticante da justiça e ele me recompensou conforme a minha justiça. Davi diz isso: ele me recompensou conforme a minha justiça. Amigo, essa justiça não é humana, certamente que não. Essa justiça é a justiça celestial, que é entronizada completamente no coração daquele que serve a Deus. E a justiça manifesta é a de Deus em nós. E quando ela é manifesta ao outro, a justiça se estabelece. E Davi era justo no Senhor. Davi era praticante da justiça de Deus. Em segundo lugar, Davi disse assim: eu tinha as minhas mãos puras.
conforme a pureza das minhas mãos, ele me retribuiu. Isso significa que as mãos, a extensão do poder, a extensão daquilo que agride, para Davi, isso era cercado de pureza. Ele temia fazer alguma coisa que não condizesse com a vontade de Deus, condissesse com a vontade de Deus. Então, nesse sentido, irmãos e amigos, Davi tinha as mãos puras, que assim sirva de exemplo. Em terceiro lugar, Davi disse assim: eu guardava os caminhos de Deus, porque eu sempre guardei isso, eu primei por isso. Então ele era um servo dedicado a Deus desde a sua infância, desde a sua adolescência e por toda a vida. Em quinto lugar, Davi disse assim: eu sempre abriguei os juízos do Senhor, porque em todos os seus juízos, eles sempre se manifestavam diante de mim, e eu seguia rigorosamente cada um deles. Em sexto lugar, Davi disse: e eu me atinha completamente aos estatutos de Deus, eu nunca me desviei. Então Davi era um ser especial, dotado por Deus, seguidor de Deus e fiel nos seus princípios. Em sétimo lugar, ele diz assim: eu era verdadeiro diante de Deus. Eu sempre fui sincero diante dele. A verdade permeava o seu coração. Quando ele ia a Deus, apesar dos erros, apesar das falhas, apesar dos pecados, ele ia em verdade do que ele era. Ele não tentava o engodo, o engano. Ele não tentava a mentira para engrupir a quem quer que seja. Ele era verdadeiro com Deus e com todas as pessoas. E finalmente, ele diz: eu me resguardava de todo o mal, e por isso eu me guardei de toda iniquidade. 8 coisas. Eu transporto isso para o irmão e para o amigo. Difícil, né? É difícil ser como Davi. É por isso que esse homem, quando Deus olhava, ele via que ele era o homem segundo o seu coração, coração de Deus. Quem pode seguir esses passos? Quem pode ser um Davi? Então era a recomendação dele para que o Senhor estivesse presente em todo momento da sua vida. Eu vou para o final dizendo o seguinte: tudo isso tem uma lógica, a lógica de Deus. E aí Deus então explicita para Davi a lógica desse livramento espetacular do seu servo. Por que Deus moveu céus e terra, e das suas narinas saía um fogo abrasador para atacar todos os inimigos e salvar o seu servo? Qual a lógica de Deus? Para esse livramento espetacular, Deus diz: primeiro, ele mostra sua bondade a quem pratica bondade. Outro dia eu falei aqui sobre a manifestação da bondade de Deus. A bondade é divinal, ela é celestial. E quando eu tenho esse Cristo no coração e Deus está comigo, a minha trajetória de manifestação de bondade, e a bondade pelo outro e ao outro. Então, quando eu manifesto bondade, cada vez que o faço, Deus é bondoso para comigo. Em segundo lugar, a lógica de Deus ele se mantém íntegro com quem possui integridade. Isso significa que aquele que é íntegro, ele caminha na verdade das coisas. Ele não falseia, ele não ilude, ele não vai para os trambiques, mas ele fica inserido na verdade. E aí Deus olha, e aquele que pratica a verdade com integridade, assim Deus se manifesta com integridade. A terceira lógica de Deus para a sua ação ele manifesta a pureza dele, a pureza celestial, a quem é praticante da pureza.
A quem é puro de coração, Deus se mostra puro na sua manifestação. Ele quer preservar a limpeza de cada um nesse sentido. E finalmente, Deus se mostra avesso a quem pratica a perversidade. Ele não tolera isso. Ele não tolera a impiedade. Ele não tolera a perversidade. Então fique com isso. Bondade nas ações, integridade nas intenções, pureza no coração e longe da perversidade. É assim que é a lógica de Deus. Eu estava vendo uma entrevista do padre Júlio Lancelotti. É uma figura muito conhecida aqui em São Paulo. E esse homem, ele pratica gestos de caridade com os pobres. É um homem que se desgasta na vida para servir aos pobres. Um homem digno de imitação. E aí eu apreciei uma entrevista dele e ele estava com um camarada que foi mendigo. E aquele camarada que foi mendigo estava ao lado dele, e aí ele diz o nome do rapaz, e aí ele fala: esse aqui, um dia eu encontrei com ele pedindo as coisas. E quando ele estava pedindo, eu olhei para ele e falei: o que você está pedindo e por que você está pedindo? Ele falou: ô doutor, eu estou pedindo para dar oportunidade do senhor praticar bondade, para o senhor ser abençoado. Foi engraçado. Aí o padre Lancelotti disse que parou um pouquinho, pensou, e aquele homem era a bênção de Deus, lembrando para que a bondade fosse praticada, para que ele fosse abençoado. Ele falou: acabaram sendo abençoados, ele e eu, e aqui estamos nós, abençoados pela bondade de Deus. Então, para você ser livre, amigo, você tem que começar a praticar a bondade nas suas ações. Deus há de observar. Você tem que ser íntegro no coração. Deus há de apreciar todas as suas intenções. E você tem que ter um coração puro diante dele. E ele gentilmente te livrará espetacularmente de todo e qualquer mal. Sendo assim, eu apelo para a sua vida. Quer se livrar? Bondade de Deus, integridade nas intenções e pureza no coração. Que o Senhor seja louvado na sua vida, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Nós vamos agora para a parte final de nosso Bagageiros em Ação. E essa é a parte da luta, é a parte do clamor, é a parte da oração. Na semana que passou, nós tivemos a morte do João Batista, lá em Campo Grande, do Antônio, seu irmão, os pais das irmãs Darlene, lá de Ji-Paraná, Deni, de Blumenau, Dailce e Silvinha, de Campo Grande, várias partes do Brasil. E esse homem morreu aos 88 anos, mas segundo o testemunho das filhas, com Cristo Jesus no coração. Vamos orar por elas, para que Deus dê o conforto do coração. Nós vamos orar agradecidos agora pelo pastor Abel, lá de Santo André. Ele foi internado ainda anteontem, ia fazer algo no coração, mas agora eu recebo já a notícia que ele já saiu do hospital, está se recuperando pela graça de Deus, mas continue em oração por ele. Vamos orar ainda pelo Edson, lá de Santo André. O Edson já vem mais de 20 dias numa luta contra o Covid, luta de vida ou morte. Ele está no vale da sombra da morte, mas está suplantando dia a dia. Que o Senhor o sustente para a retomada da vida que ele tanto precisa. Vamos continuar orando pelo pastor Anderson,
a sua esposa e a filhinha, que temos orado aqui por tanta luta por ela, mas parece que o Senhor já está abençoando a vida deles. E vamos orar ainda por tantas pessoas que estão sofrendo neste momento. Então venha comigo e vamos em oração clamar ao Senhor, invocar ao Senhor, e o Senhor do alto céu ouvirá a nossa voz. Venha comigo, oremos ao Senhor. Pai eterno, mais uma vez na tua presença, Pai, e agora nós estamos invocando o teu nome, nós estamos clamando o teu nome, como teu servo do passado. E conforme o seu testemunho do teu santo templo, tu ouves as nossas orações. Portanto, Senhor, ouça as nossas orações e vens, ó Deus, em socorro daqueles que precisam tanto da tua ajuda. Abençoe as pessoas, abençoe as famílias, abençoe os casais, abençoe os filhos, abençoe as crianças, abençoe o nosso povo, para que entenda a tua ação e seja grata diante de Deus. Agora, Senhor, nos despede debaixo da tua paz, que consigamos nos nossos passos fazer apenas a tua vontade, naqueles 8 passos do teu servo Davi. Que a tua graça permaneça agora com todas as pessoas. Nós oramos assim, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém e amém. Nós encerramos os Bagageiros em Ação, lembrando 2 coisas. A primeira é, você pode participar nos ajudando. Nosso e-mail é pibsalto@gmail.com. Pode ir por lá, mas pode ir pelo Facebook, pelo YouTube, por qualquer parte. Pode contatar a qualquer um de nós. E dessa forma, você pode participar do nosso ministério. E nós temos atendido pessoas de todas as partes. Hoje em dia, eu gasto meu tempo ali no celular atendendo pessoas de outros lugares, porque nos tornamos uma igreja múltipla, atendendo outras pessoas. Então participe, estará nos ajudando e nós estaremos ajudando outros. Quero lembrar também dos nossos balcões. Entre os balcões, nós temos os balcões de negócios. Você verá depois da nossa projeção, você verá os balcões de negócios. Ajude os nossos irmãos, participe da vida deles, para que eles sejam abençoados. Dessa forma, estamos contribuindo para que cada um tenha o benefício de Deus na sua vida profissional. Lembrando disso, desejo a todos a paz do Senhor, e ao Senhor a glória, toda a glória, nessa obra da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance.